Graça e paz, irmãos, bem-vindos ao primeiro episódio da nossa segunda temporada da série DAT. Nos episódios anteriores, a gente teve desde o período pré-patriarcal, que foi abordado o início de Gênesis, que tem Deus como um criador, o problema do pecado, Deus julgando o pecado, a graça sustentadora, o fracasso do homem, a queda do homem, o dilúvio e a dispersão. Após esse episódio, foi abordado também a promessa. Que promessa? A promessa de uma grande nação, que abrange todos os patriarcas, que vai desde Abraão até Jacó. Após isso, foi abordado também o período mosaico, que vai desde o nascimento de Moisés até ele como um libertador do povo. Depois, o último episódio foi abordado sobre a formação do tabernáculo e as leis morais, cerimoniais e civis. Agora, nós vamos para a nossa segunda temporada, que iniciará falando sobre os livros históricos, que são 12 livros históricos. Esses livros vão desde o período de Juízes até o Reino Unido, abrangem o Reino Norte e Sul e o cativeiro até o retorno dos judeus. Todos animados para esse episódio? Vão ser episódios muito densos, então pegue o seu caderno, pegue a sua caneta e não esqueça da Bíblia, que é o mais importante. Sente no sofá com sua família e vamos para o próximo episódio. Todos preparados? Olá, mais uma vez, sejam bem-vindos à continuação de nossas aulas sobre o Velho Testamento, descomplicando o Antigo Testamento. É a nossa intenção, pelo menos a nível de uma síntese, uma panorâmica do Antigo Testamento. Nós já falamos do Pentateuco, e agora nós estamos entrando nos livros históricos, nesse período da história de Israel. E hoje nós vamos começar aí exatamente o primeiro livro, que é o livro de Josué, o livro de Juízes, Ruth, e aí até o capítulo 7 de 1 Samuel, tá? Porque logo depois, aí capítulo 8 de Samuel, você vai ver o segundo momento, que vai ser uma aula quando Israel agora decide e pede a Deus um rei conforme as outras nações. Esse período que eu vou falar é um período chamado período de Juízes, que é um período aí de 410 anos aproximadamente, tá? Desde aí, vamos dizer, a entrada, quando morre Josué, e agora a história continua, as tribos de Israel, as 12 tribos, estando em Canaã, conforme a promessa de Deus ao seu povo, tá? Então seja bem-vindo a essa aula, a você que está em casa agora, sentadinho aí, tá? Confortavelmente, pegue a sua Bíblia, aí no livro de Josué, depois você agora também, agora, pegue aí o seu caderno, a sua caneta, o lápis, e se você tem alguém aí em casa, eu creio que você tenha, mas se tem alguma pessoa que você chamou, então fica com ela aí e você vai aí poder ajudar ela a ver alguns textos, né? A gente normalmente não tem citado muitos textos, porque o tempo é curto, então a gente fala dos livros, cita os acontecimentos e cita alguns capítulos e depois aí você terá tempo de examinar com mais detalhe. Ok? Moisés morre e Josué é o substituto de Moisés. O nome de José é Yahvé é a salvação. O nome dele era Oséias e depois Moisés ele muda, não é? O nome para Josué. Você vai observar isso em Êxodo, em Número também, que Josué ele é um discípulo de Moisés.
Moisés foi o seu mestre. E agora Moisés morreu e ele substitui. Eu quero ler os primeiros versículos do capítulo 1 de Josué. E aí você pode agora pegar a sua Bíblia e vamos ler, tá bom? Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo israelita para atravessar o Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Então veja bem aí que Deus fala a Josué, dizendo da morte de Moisés, e que ele ia conduzir o povo agora a atravessar o Jordão e concluir ali a promessa que Deus fizera desde Abraão, conforme vocês têm acompanhado, tá? E aí Deus continua falando a ele, dizendo o seguinte: eu darei a você todo lugar em que pisares, conforme prometi a Moisés, desde o deserto do Negueb ao sul até o monte do Líbano, ao norte desde o rio Eufrates, a leste até o mar Mediterrâneo, ao oeste, incluindo toda a terra dos Hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei nem o abandonarei. Seja forte, corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei a dar aos seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Não se desvie nem para a direita, nem para o outro lado. Assim você será bem sucedido em tudo que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Esta é minha ordem: seja forte, corajoso, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Estas foram as palavras que Deus falou a Josué, discípulo de Moisés, e agora substitui Moisés. Uma tarefa difícil, não é? A gente sabe que os líderes são substituídos, não é? Por morte, outras questões, talvez idade, enfim. Então sempre haverá um substituto. E Josué foi esse substituto desse tempo. Josué estava preparado? Bom, ele estava preparado para prosseguir o processo de levar o povo ali. Por quê? Porque ele foi um aprendiz, ele aprendeu com Moisés. Então, olha aí a importância da gente estar acompanhando, aprendendo, né, com outros sempre. Isso é significante. Assim como nós aprendemos com os nossos pais, aprendemos com outras pessoas, aprendemos no trabalho, né, com um bom profissional, acompanhando, fazendo coisas. E também aprendemos na liderança, também vendo outros líderes, acompanhando outros líderes. Obviamente que há cursos, há o treinamento, né, formal, a questão de trazer a parte teórica, né, o conhecimento teórico, mas essa parte prática ela é significante. E foi para Josué, tá? E agora Josué tem essa responsabilidade, tamanha, grande responsabilidade. Eram milhões de judeus que estavam ali, né, e estrangeiros também. E agora eles vão atravessar, eles vão para o outro lado do Rio Jordão, e Deus orienta a Josué passo a passo. Mas há uma orientação de Deus interessante para que Josué, ele vai dizer assim: ó Josué, você tem aqui a lei de Moisés, o meu servo, a lei que ele te deu. Obviamente que essa lei foi promulgada pelo próprio Deus, Josué escreve, então essa lei ela vem de Deus. E aí ele diz: olha, toda aquela lei que
Moisés te passou, toda aquela orientação que você já recebeu, e aí você agora deve meditar nesse livro de dia e de noite. Você deve ter ele como norteador, porque a missão que você tem é uma missão difícil. Se você não tiver assim voltado para as orientações que eu dou, então você vai ser complicado, vai ser impossível, tá? Isso é interessante para nós, não é? A gente está falando aqui do Velho Testamento, uma aula, também isso serve para nós hoje, a gente for aplicar isso nos nossos dias, tá? Toda a tarefa de liderança na igreja, ela é difícil, porque você lida com coisas, mas lida acima de tudo com pessoas, né? Lida com pessoas para que elas alcancem o propósito, o objetivo pelo qual aquele ministério existe, né? Então, você tem aí líder de um ministério na igreja, então precisa depender de Deus, depender da sua orientação, depender da palavra de Deus, da inspiração de Deus para conduzir realmente aquele ministério para alcançar o seu propósito. Pessoas, né, que vão alcançar também juntamente com você. Então Josué tinha essa missão, a missão de levar o povo para a terra prometida, e assim ele faz, tá? Nos primeiros versículos, capítulos, você vai ver primeiro aí a travessia do mar, do Rio Jordão, tá? Deus dá orientação a Josué para que ele orientasse o povo, né? Ele precisava orientar o povo para essa travessia do Jordão, tá? Mas eu quero agora trazer uma coisa aqui interessante. Vocês sabem que Raabe, quando Josué ordena que 2 espias vá ali para olhar a cidade de Jericó, porque era a primeira cidade em que eles tinham que tomar para ali morar, viver na terra. Então eles mandam aquele espia. Você conhece a história ali, quando eles vão, os espias, e eles são ajudados por Raabe. Capítulo 2, né? Diz assim, capítulo 2 de Josué: então, do acampamento em Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espiões com a seguinte instrução: faça o reconhecimento de Jericó, o reconhecimento da terra, especialmente dos arredores de Jericó. Os 2 homens partiram e chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passou uma noite. E aí você conhece a história, né? Aí o povo ali temia Israel pelos feitos de Deus, e aí desconfiaram que tinha alguém estranho na cidade. E aí foi lá na casa de Raabe perguntando se ele não tinha estado ali na sua casa. E ela disse que não, embora que tinha escondido eles em um local na sua casa. E aí ela disse: olha, eles passou por aqui, eles passaram aqui, mas já foram. E aí a cidade foi fechada os portões e eles depois conseguiram sair. E houve um pacto ali entre Raabe e os 2 espias que Josué mandou. O pacto foi que aquela cidade ela seria destruída, né? Raabe, ela conta ali, realmente ela testemunha como é que o povo estava com medo de Israel, tá? E aí, mas como era uma cidade fortificada, era complicada a invasão dessa cidade. E aí eles fazem esse pacto, dizendo que Deus iria destruir aquela cidade. E ela sinalizaria, não é? Ali na casa dela, para que quando chegasse os israelitas não matassem nem ela e nem a sua parentela que estivesse na casa. E isso aconteceu quando eles vão. Vocês vão ver aqui que a próxima cidade a ser tomada é exatamente a cidade de Jericó, tá? No capítulo 2, Israel atravessa o Rio Jordão, tá? Nessa travessia do Rio Jordão,
é interessante que Deus dá orientação a Josué, como devia proceder, todo o processo. O povo aguarda o dia certo, o momento certo, a arca do concerto, não é? Quando os sacerdotes que estavam levando a arca pisassem ali na água do Rio Jordão, Deus ia manifestar o seu poder, como aconteceu, tá? Eles tinham que ter uma distância da arca, o povo, não é? E aí isso aconteceu quando o Rio Jordão ele abre para que o povo passe em seco o Rio Jordão, tá? E eles atravessaram, assim semelhante com o Mar Vermelho. E aí Deus orienta também a Josué como seria ali o momento em que eles derrotaria a cidade de Jericó, tá? A gente não tem como entrar aqui ponto por ponto, mas o que é importante aqui é que Josué ele entra com o povo em Canaã e vai invadindo algumas cidades, né? Derrotando ali algumas cidades, alguns povos, e possuindo a cidade de Canaã, a região de Canaã, conforme Deus promete aí. Bom, houve em um momento, por exemplo, que Israel ele é derrotado, tá? E eu quero ler isso aqui porque isso aqui é significante para a gente observar, né? A orientação de Deus é para que eles quando atravessassem, não é? Ali e fosse destruir Jericó, conforme ali Deus orienta a Josué, na manhã seguinte, capítulo 6, versículo 12, ele diz: na manhã seguinte, Josué se levantou cedo, e mais uma vez os sacerdotes levaram a arca do Senhor, os 7 sacerdotes, com as trombetas de chifre de carneiro, marcharam à frente da arca do Senhor, tocando os instrumentos. Os homens armados marcharam à frente dos sacerdotes com as trombetas e atrás da arca do Senhor, enquanto os sacerdotes tocavam sem parar. No dia seguinte marcharam ao redor da cidade uma vez, e depois voltaram e acamparam e fizeram o mesmo por 6 dias, né? No 7º dia, então eles fazem a mesma coisa, a volta, e aí é quando Deus destrói os muros, mandam fogo, e a cidade então agora é invadida por Israel, tá? E aí eu quero chamar a atenção aqui que a próxima cidade foi Ai, a cidade de Ai, e os israelitas são derrotados. Por que os israelitas foram derrotados? É interessante. A cidade de Ai, segundo a segunda narrativa, né, os israelitas derrotam Ai, no capítulo 8, eles tinham 12.000 habitantes. E tinha um exército pequeno, soldados, né, guerreiros. Era um grupo pequeno, não era um grupo grande, 12.000. A Israel, só uma tribo, tinha 40.000 guerreiros. E aí é orientado que não precisava levar o exército todo, tá? Precisava só 3.000 homens, 5.000 homens. E eles são derrotados nessa primeira batalha. Eles são os israelitas são, na verdade, perseguidos pelos guerreiros de Ai, e quando eles voltam, né, dizendo da situação, e aí Deus fala a Josué que alguma coisa estava errada. A orientação foi que não pegasse nada daquela cidade, não levasse nada. Mas Acã, com os olhos, né, na riqueza, ele acabou pegando ali do despojo, né, pratas e tal, e escondeu. E por isso que Israel foi derrotado na guerra. E aí Deus fala a Josué, Acã, conforme o capítulo 7, né? Logo cedo no dia seguinte, Josué, e aí eu quero ler esse texto aqui, é importante, né? Josué
reuniu Israel de acordo com as tribos, e a tribo de Judá foi escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente. A clã de Zerá foi escolhida, e a família de Zerá à frente, e a família de Zerá foi escolhida. Cada homem de família de Zerá foi trazido à frente. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi escolhido. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória e louvor ao Senhor, Deus de Israel. Confesse e conte-me o que você fez. Não esconda de mim. Acã respondeu: de fato, pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Foi isso que fiz. Entre despojos, vi uma bela capa da Babilônia, cerca de 2,5 kg de prata, e uma barra de ouro de pouco mais de meio quilo. Eu os desejei tanto que eu os tomei para mim. Então, estão escondidos no chão, debaixo da minha tenda, como comprada por baixo. Então, aqui Deus revela isso, né? Escolhendo ali a tribo para ser chamada à frente, aí foi por família, e caiu exatamente na família de Acã. E Acã foi a pessoa que não obedeceu a orientação que Deus tinha dado para ir à guerra. E aí eles perderam a guerra que era simples para eles ganharem, não é? Tanto é que depois, no capítulo 8, você vai ver de novo agora Deus orientando Josué, na orientação de Deus, e o povo vai e ganha ali, invade a região de Ai, não é? Matando todos, inclusive. Era assim, foi assim, tá? A gente não vai como explicar isso agora, tá? Porque na época era uma cultura de guerra, né? Era uma questão de sobrevivência, e Israel, portanto, ali invade depois. Eu trouxe esse ponto, queridos, para dizer que às vezes a nossa interferência, onde não é para interferirmos, às vezes impede, né, o agir de Deus. Às vezes a gente quer dar uma ajudazinha a Deus. Foi que aí Acã, na verdade, não é nem ajudinha a Deus aqui. Acã foi com os olhos, com o coração voltado para a riqueza, né? E ali com desejo de riqueza, e olha o que aconteceu, tá? Não é errado ter riqueza, mas não devemos amar a riqueza. Pronto, Josué agora invade outras regiões, tá? E vai colocando as tribos, né? Conforme a terra, as cidades. E ele depois coloca em ordem todas as tribos na terra. É claro que você vai observar, viu? Que entre aqueles povos ali, alguns povos resistiram, tá? E aí eu vou dizer a você por quê. Quando Josué morre, na verdade, as tribos estão ali na região de Canaã, mas nem todas as tribos ainda tinham vencido aqueles povos ali. E algumas tribos fizeram acordo, tá, com esses povos ali. A orientação de Deus é que eles não fizessem acordo com essas nações, tá? Uma ou duas foi permitido fazer. Quando eles estavam lá no deserto, e eles não perseguiram o povo estava vindo. Aí Deus orienta que não deviam mexer com aquele povo ali, que eles foram hospedeiros e tal. Mas quando entra em Canaã, com essas nações ali, os heteus, os jebuseus, né? Os filisteus, os amonitas, né? Moabitas. Então foi feito um acordo com alguns desses povos, e esses povos acabaram sendo um empecilho para Israel desenvolver tudo aquilo que Deus tinha para que eles desenvolvessem. A outra questão mais séria, que a gente vai ver isso, e a gente vai entrar agora no livro de Juízes, é que
esses povos ali, tá? E vai produzir depois, no período de Juízes, casamentos, né, de judeus israelitas com esses povos. Aquilo que Deus já tinha estabelecido, já tinha falado para que não houvesse, porque Deus já sabia, se isso acontecesse, ia ser semelhante no Egito, quando eles, depois de certo tempo, começam, claro, entrou ali o povo de Jacó, a família, mas depois de muitos anos começaram ali a ser escravos e adoravam outros deuses, né? Agora, em Juízes, também nós vamos encontrar isso. Pronto, Josué, então, ele leva o povo, cumpre-se a promessa de Deus em levar o povo em Canaã e o povo ficar na terra. Josué morre com 110 anos. Só que acontece uma coisa interessante, tá? Veja aí o final do capítulo 20, olha, capítulo 23 de Josué e capítulo 24. Depois das 2 tribos e meia voltarem para ali na região de Jericó, daquelas primeiras cidades que foram invadidas, não é? E eles foram também lutar para as outras 9 tribos e meia, né? Dizer assim, e quando já estava o povo na terra, morando e tal, eles voltam. No capítulo 22. Capítulo 23, as palavras finais de Josué a Israel e a renovação da aliança do Senhor. E eu quero ler final desta narrativa. No capítulo 24, versículo 29, diz assim: depois de algum tempo, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu aos 110 anos, sepultados na terra que ele havia recebido como herança, em Timate-Sera, na região montanhosa de Efraim, no norte do monte Gás. O povo de Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e das autoridades que morreram depois dele e que sabiam pessoalmente tudo que o Senhor tinha feito por Israel. Os ossos de José foi colocado, né? Que os israelitas haviam trazido, os ossos de José que os israelitas tinham trazido consigo quando saiu do Egito foram sepultados em Siquém, né? No terreno que Jacó havia comprado dos filhos de Amor por 100 peças de prata. Este terreno ficava dentro do território da herança do descendente de José. E aí diz o texto que Eleazar, filho de Arão, também morreu, foi sepultado na região montanhosa de Efraim, na cidade de Gibeá, que havia sido entregue aos filhos de Finéias. Pronto, eu estou lendo essa parte, querido, para dizer o seguinte: que Josué e aqueles que eram mais idosos, tá? Que acompanhou todo o processo de Israel, entrando, né, como Caleb, os filhos de Caleb, né, e já aí com idade avançada eles morreram. E agora essa geração nova não tem líder, né, não tem um líder nacional. Havia líder em cada tribo, mas não havia um líder nacional, tá? Nos versículos anteriores a esse, né, aí mesmo no versículo 24, capítulo 24, Josué reúne todas as tribos de Israel em Siquém e convocou todos e disse que eles deviam definir se eles iam seguir a Deus, os princípios de Deus, os preceitos de Deus, ou eles iam seguir aos deuses ali onde estavam os amorreus, né, os moabitas, enfim, todas aquelas nações. E eles disseram: não, jamais isso vai acontecer. Nós seguiremos ao nosso Deus, a orientação do Senhor que Deus tem me dado e tal, nunca desviaremos. Mas isso acabou não acontecendo. E eu quero ler capítulo 1 de Juízes. Quero aqui falar do livro de Juízes, mas eu quero ler para fazer uma síntese nesse livro, que é o período exatamente de Juízes, é o período maior, inclusive. Eu me detive aqui no livro de Josué para falar dessa ascensão de Josué, a morte de Moisés e esse período onde eles estavam conquistando a terra e entrando lá em Canaã. E agora eles já estão em Canaã e o livro de Juízes diz o seguinte:
Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: qual das tribos devem ser a primeira a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá, pois eu entregarei a terra em suas mãos. Os homens de Judá disseram aos seus parentes da tribo de Simão: venham conosco lutar contra os cananeus que vivem em território que nos foi designado como herança. Depois aguardaremos vocês a conquistar o seu território. Os homens de Simão foram com Judá, e ali eles conquistaram realmente, né? Judá e Simão conquistam a terra aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção, olha aqui, observe bem, tá? Mesmo depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram, olha, ao Senhor: qual das tribos devem ser a primeira a atacar os cananeus? Eles perguntaram a Deus, procuraram saber do Senhor, e o Senhor responde a eles. Não é interessante isso aqui? Então é um líder, aqui são líderes de uma tribo, a tribo de Judá. E eles perguntam qual das tribos vai primeiro. Ele diz: não, a tribo de Judá. Eles consultam ao Senhor. Agora vamos lá para o último capítulo de Juízes. Eu fui para o primeiro ao último. Por quê? Tá? Olha como termina a narrativa do livro de Juízes. Tá? Naqueles dias, capítulo 21, versículo 25: naqueles dias Israel não tinha rei, cada um fazia o que parecia certo a seus próprios olhos. Não tinha líder. Eles tinham líder local, né, das tribos, mas não tinha, como eu falei, um líder nacional. E por isso eles cada um fazia o que bem queria. Eu estou pegando o começo ao final aqui dessa narrativa. E aí esse período é chamado período de Juízes, tá bom? Que também aqui o livro de Ruth entra nesse período, chamado período de Juízes. Nesse período aqui de Juízes são 410 anos. E aí você vai observar por que Juízes? Porque Israel era invadido por povos dali, tá? E se tornavam até servos. E aí Deus levantava o juiz, o povo clamava e Deus levantava um líder, que era chamado juiz, ou para resolver a questão de uma, duas ou três tribos, ou todos. O texto diz que eles, Israel, era então ali perseguidos, pressionados por inimigos, né? Invadido por inimigos, e aí vinha. Então tinha muito, durante esses 410 anos, houve isso era muito comum. E por que isso acontecia? Isso acontece porque no começo, que Deus fala a Josué e também dá orientação a Moisés, lá antes de Moisés morrer, no livro de Deuteronômio, vai dizer e reescreve a lei, era para que o povo observasse os princípios da lei, os mandamentos. Lembra lá daquelas questões que eu falei numa aula anterior sobre a santificação, oferecer a Deus o culto, né, por meio de ofertas, sacrifícios, né, e também o procedimento do povo que devia ter, né, se santificar, porque Deus é santo e tal, e Deus estaria com o seu povo. Só que aqui nesse período de Juízes, o povo se misturou, Israel se misturou com povos ali daquela região, cananitas, né? O povo cananeu, são várias nações ali dos cananeus, e eles foram, na verdade, meu querido irmão e meu amigo, ali eles eram sempre, perdiam sempre, tá? Estavam sempre sendo perseguidos, porque eles não seguiram a orientação de Deus. E aí, inclusive, os seus filhos casam com pessoas dali, como os moabitas, como os cananeus, né?
Então há uma mistura deles, e aí, como aqueles povos ali tinham cultura de cultuar outros deuses, né, como Baal, né, as Ceras, né? Então os deuses dali daquela região onde o povo cultuava, então o povo agora deixa de ser um povo monoteísta, mas passa a ser um povo politeísta, de ter outros deuses. E aí a consequência foi grande, tanto é que eles viveram nesse período assim, Deus levantava um líder e eles resolviam aquela questão, mas depois eles voltavam a pecar contra Deus, a fazer as coisas que não deviam fazer, e aí acontecia a mesma coisa semelhante, e aí Deus levantava juízes. Então, começou Otoniel, que é o primeiro juiz, e vai até Samuel, 14 juízes aí, tá? Desse juiz aí, o último juiz é exatamente Samuel. É quando, lá no capítulo, logo no começo de 1 Samuel, o povo pede um rei. O irmão Fábio vai estar falando sobre isso, falando sobre a monarquia de Israel, o Reino Unido de Israel, né? Saul, Davi e Salomão, tá? Que quando eles pedem agora a Deus um rei, Deus já tinha falado isso para eles. Capítulo 17, né? Deus fala também sobre que o 17 e 18. 17 ele vai falar sobre o profeta, 18 ele vai falar sobre que o povo, capítulo 17, ele vai falar, Deuteronômio, que o povo pediria um rei, tá? E esse rei, Deus diz, olha, vai ser, não tem problema, só que esse rei tem que ser gente de vocês, irmãos, mas não, esse rei vai ter os princípios de Deus para ser norteado, a lei de Deus, ele vai seguir essa constituição divina. Então, nesse período, chamado período de juízo, é muito interessante, a gente vê chamado governo teocrático, onde Deus escolhia o juiz, ele ia, governava, né, por um tempo, e aí esse juiz morria, tá? Esse líder, e aí o povo voltava a fazer essas mesmas coisas, como eu falei, e aí se processou isso. Então Deus é um governo teocrático, é Deus que escolhia o líder, tá? E aí na monarquia Deus continua escolhendo também um rei. Só que Deus orienta o povo que esse sistema de governo, ou pelo menos o rei, não devia ser igual ao rei de outras nações, né? Voltado com muitas mulheres, com muita riqueza, não devia ser isso, e tinha os princípios de Deus para ser norteador, e é o único Deus que norteava, que orientava. E esse período aí, como eu falei, 400 anos. 400 anos. Aí você vai examinar direitinho, você vai ver aí vários momentos acontecendo na história de Israel nesse período, tá? Israel adorando os deuses, Israel se contaminando, né? Vamos dizer assim, se prostituindo espiritualmente, voltando para outros deuses. E o livro de Ruth, tá? Que é também um livro no período de Juízes, e é muito interessante. Por quê? Porque Ruth, ela é moabita, ela não é israelita, ela é moabita. Só que ela vai casar, né, com filho de Elimeleque, né? Quando Elimeleque ele sai para a região de Moabe, tá? E aí houve a situação em Israel estava muito difícil, né? Como eu falei, nesse período de Juízes havia perseguição, havia fome, porque os povos ali invadiam Israel, tomavam as suas plantações e tal. E aí numa crise dessa, Elimeleque vai para Moabe, e ali ele reside em Moabe, mas ele morre. E aí os seus filhos, né, que eram 2 filhos casados, e aí quando ele morre em Moabe, a esposa dele, né, ela decide, Noemi não, Noemi, que é a viúva, resolve voltar para Israel. E quando ela resolve voltar para Israel, Ruth não tinha nenhuma obrigação de ir com ela, porque Ruth era viúva. Mas aí Ruth entende e vai com ela e diz: não,
é aquela frase que a gente sempre ouve, né? O seu Deus será o meu Deus, a tua terra será também, e o teu povo o meu povo. E ela volta, né? E aí é interessante aqui, eu quero trazer 3 pontos interessantes no livro de Ruth, tá? Primeiro é que, não dos 3 pontos que eu quero trazer. Primeiro, Ruth, ela casa com Boaz. Boaz era descendente lá da família de Emelec, tá? E aí ele casa com Ruth. Ruth se torna agora também participante, né? Lá como uma pessoa de Moabita, mas agora casa com um judeu. Mas é interessante ver isso, o amor de Ruth, tá? E como Deus fez, tá? Há 4 expressões aqui interessantes. A decisão do amor. Ruth escolhe em amar sua sogra, que é viúva. Ela não abandona. Ruth também ela traz uma resposta de amor. Ela vai trabalhar em um trabalho, vamos dizer assim, muito simples e humilde, né? Ela vai ali colher de sobra dos frutos, né, que caía lá de Boaz e espigas, e ela faz isso para ajudar no sustento da sua sogra. Olha aí, então ela é uma pessoa que toma uma decisão de amor, tá? Ela também traz uma resposta de amor, porque ela vai e ajuda a sua sogra, mas também ela é um pedido de amor. Por quê? Porque ela faz tudo para atrair a figura de Boaz, para receber, não é, na verdade, ter herança, porque a Noemi ficou sem herança, tá? Ela não tinha herança, porque morreu o esposo, os filhos, então ela não tinha direito, conforme a lei de Israel. Mas aí ela acabou, Ruth, casando com Boaz, e aí ela se torna agora participante também dos bens de Boaz e a sua sogra, né? Então, e a recompensa do amor, tá? Ela casa, né? E é esposa, mãe, né? Que é amada por Boaz. E finalizando, o que é importante aqui é que ela é a mãe, tá? É a avó de Jessé, que é o pai de Davi. Então ela é a bisavó. Davi era bisneto de Ruth e de Boaz. Tá? Então essa mulher teve um significado muito importante, né? Noemi, Ruth, muito importante na história de Israel. E quando você vê ali a genealogia, tá, de Jesus, aparece essas mulheres ali. Quando aparece toda a genealogia dos judeus, você vai ver essa mulher aparecer ali na genealogia, assim como também Raab. Tá? Então quero concluir, dizer a você que esse é o período chamado período de Juízes, desde a entrada de Israel em Canaã, possuindo a terra, mas durante todo o processo você vai ver que eles não conseguem retirar todo o povo, né? Expulsar todo o povo da região. Então, e aí houve essa mistura toda de Israel com outros povos, e Israel perde, né? Em tempos ele perde essa relação com Deus, desobedecendo os princípios de Deus, e Deus levanta juízes e resolve aquela questão. Depois Israel volta a pecar, Deus levanta outro juiz, e foi 410 anos, e agora nós vamos entrar no período chamado o período da monarquia de Israel, chamado Reino Unido, tá? Deus abençoe você. Isso é apenas uma pequena síntese. Você pode agora e deve procurar conhecer com mais detalhe essa história magnífica, maravilhosa do povo de Deus no passado, e que aponta sempre para o futuro, que nós chamamos do Novo Testamento. A Bíblia não tem essa divisão, né?
revelação de Deus, desde Gênesis até Apocalipse. Deus abençoe a você, meu amado irmão, meu amigo, em nome de Jesus.